Lembra, normalmente a gente discute aqui atitudes, pensamentos de gente famosa, de autoridades que a gente sabe o nome, presidentes da República, ministros de Estado, né? Chefes de Estado estrangeiros, empresário, médico, advogado. A gente fala do Poder Judiciário, mas a gente fala das altas cortes, né? A gente fala de governador, fala de prefeito quando faz alguma coisa diferente e tal. Mas hoje, a gente vai abrir uma exceção, uma janelinha, para falar de uma figura que era desconhecida. Se eu falar um nome agora, assim, ó, Luiz César de Paula Espíndola, eu não sei quem é. E não sabia quem era. Mas eu vou explicar para que a gente possa entender como é que um sujeito como esse pode existir no cargo que ele ocupa. Como é que um cara como esse, Luiz César de Paula Espíndola, pode trabalhar aonde trabalha? E assim, eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado com o que a presença dele no lugar em que ele está, ou estava, até, e não sei se vai voltar, significa para o Brasil. Luiz César de Paula Espíndola é um dos 120, coisa disso, desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu nunca tinha ouvido falar dele, duvido que você tivesse ouvido falar dele, mas até aí a gente já não tem como conhecer todos os integrantes da magistratura, né? Só que as redes sociais, vira e mexe, registram um caso de magistrado que aqui ou ali fala alguma coisa, pode ser uma coisa bacana ou pode ser algo absolutamente reprovável. Em geral, mais destaque para o que é reprovável, não porque a imprensa acaba dando destaque para o negativo em vez do positivo, não. A máxima da imprensa é o seguinte, o cachorro abana o rabo, isso não é notícia. Quando o rabo abana o cachorro, é notícia. Ou seja, aquilo que não é para acontecer é notícia. O prédio não pegou fogo, não é notícia, porque prédio não é para pegar fogo, quando pega fogo a gente noticia. O carro não bateu, não é notícia, quando o carro bate é notícia. Então, quando um magistrado julga direito, não é notícia, ele é pago para julgar direito. Ele é pago para fazer a coisa certa. Quando ele faz uma coisa equivocada, errada, inaceitável, aí não importa a palavra, aí vira notícia, menor ou maior de acordo com o tamanho da confusão que ele cria. Esse tal de Luiz César de Paula Espíndola, de quem a gente não tinha ouvido falar, ele saiu do anonimato falando uma barbaridade num caso de assédio sexual de um professor contra uma garota de 12 anos. O caso foi parar na 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, 5 desembargadores, ele um deles, porque a menina queria uma medida protetiva, a família dela. Porque ela ia para a escola e se escondia no banheiro com medo do professor. Ele ficava mandando mensagens por WhatsApp. Numa projeção feita na sala de aula, ele apagou a luz, sentou atrás dela e passou a mão nela. Um absurdo completo. O caso foi parar na 12ª Câmara Civil. O objetivo era uma medida protetiva, que foi aprovada, foi concedida. Mas ele, Luiz César de Paula Espíndola, votou contra. Votou contra. Não é que ele não tem o direito de votar contra. Ele tem o direito de votar contra, ele tem o direito de votar como quiser. Porque a gente não pode definir qual é a forma como um juiz vai votar. Pode votar contra, pode votar a favor. Mas não se trata do que ele votou, mas se trata do que ele falou. E ele falou coisas inconcebíveis. Como? Muito embora essa conduta, referindo-se ao professor, para alguns não seja própria, e eu até concordo que para mim não seria próprio, mas hoje em dia a relação aluno e professor, sabe, a gente vê lá numa comarcazinha pequena, no interiorzão, todo mundo se conhece, né? É diferente de assim, de uma Curitiba da vida, ele fica em Curitiba, sabe, de uma cidade maior. Já foi péssimo. Como assim?
Tá, ele até não acha adequado, mas numa cidade pequena, o que vale outra lei? Todo mundo se conhece, porque conhece, pode? Vem com o processo um discurso feminista desatualizado, diz ele, porque se Vossa Excelência sair na rua hoje em dia, o que quem está assediando, é porque é a transcrição literal, né? Quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homens, sabe? Esse mercado é um mercado que está bem diferente. Hoje em dia, sabe o que existe? Essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos. Esse é o mercado. A mulherada está louca. Louca para levar um elogio, uma piscada, sabe? Uma cantada educada, porque elas é que estão cantando, elas que estão assediando, porque não tem homem. Essa é a nossa realidade hoje em dia. Não só aqui no Brasil, sabe? Se tem opiniões, não é só sobre o Brasil, é o mundo. Hoje em dia, os cachorrinhos estão sendo os companheiros das mulheres. Vai no parque, só tem mulher com cachorrinho. Louca para encontrar um companheiro para conversar e, eventualmente, para namorar. Bom, ele achou que estava abafando. Não passou despercebido pela OAB do Paraná, que entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça, e o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu ontem afastar o desembargador Luiz César de Paula Espíndola do cargo. Então, ele vai ficar em casa aguardando o que vai ser decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, claro, recebendo salário, né, Débora? A Débora já ia querer tirar o salário dele. O salário dele, básico, é 39 mil, mas eu fui conferir a folha de junho do Tribunal de Justiça do Paraná. Sabe quanto que foi o salário dele, Débora? 143 pila. Nossa. 143 pila. Foi o que ele recebeu. Tem os descontos e tal, mas tá lá. O salário base é 39. Salário total 143. Bom, todo mundo ficou espantado com o que o desembargador disse. Eu também fiquei espantado. A gente conversou disso aqui 2 vezes, né, Débora? Pelo menos. Sim. O papel dele não é compartilhar as ideias que ele tem sobre homens, sobre mulheres. Aliás, não é compartilhar ideias que ele tem sobre nada durante a sessão do tribunal. Ele é pago, e como a gente viu, bem pago, muito além do razoável, para aplicar a lei. A visão de mundo dele pode ser moderna, pode ser antiga, pode ser razoável, pode ser inaceitável. Não está em lugar nenhum escrito que ele tem o direito de compartilhar. E a sociedade a obrigação de conhecer. Ele tem que aplicar a lei. Nada além disso. De forma que é nojento o que ele disse. Mas, e eu aqui queria colocar um mais, todo em letra maiúscula, por que ele está lá? Ah, não, ele ficou trabalhando, bacana, tal, de repente ele enlouqueceu e falou esse negócio aí, do nada. Uma carreira fabulosa, irretocável, um dia, num momento de, sei lá, desorganização mental, nunca tinha falado barbaridades, nunca tinha feito nada que fosse reprovável, ele falou isso. Poxa, sejam razoáveis, tá bom, é um erro. Aliás, ele pediu desculpa. Sabe, lamento se alguém se sentiu ofendido. Sabe, se alguém se sentiu ofendido, ele ofendeu. Mas por que ele está lá? Porque a gente tem um sistema de justiça que patrocina os canalhas. Não é que o sistema de justiça é canalha, mas o sistema de justiça mantém canalhas. É montado para que os canalhas permaneçam. Não é montado para que só canalhas permaneçam. O sistema de justiça no Brasil não é canalha. Nem é composto por canalhas. Mas os canalhas permanecem. O Luiz César de Paula Espíndola é perfeito para mostrar que ele nunca poderia estar naquela sessão. Simples assim. Se ele não tivesse lá, a gente não ouviria o que ele disse. Aliás, ele já não deveria ser magistrado há muitos anos. E a manutenção dele no cargo, que tem vários culpados, é que permite que ele possa delinquir. Veja só. O Espíndola nasceu em 55, é filho de um juiz já falecido, virou juiz aos 34 anos. Só que um juiz que, além de uma carreira, construiu uma folha corrida. Aos 52 anos, ele foi acusado pela primeira vez de agredir fisicamente uma mulher.
Era a vizinha dele que foi reclamar com ele porque ele estava jogando entulho na frente da casa dela. O que ele fez? Pegou uma pá e foi para cima dela e deu um soco nela. Aí ele foi demitido? Não. O processo acabou sendo arquivado, porque anos depois a vizinha não deu sequência à denúncia. E ele continuou na magistratura. Não só continuou na magistratura, como ele foi promovido. Aos 59 anos, portanto 7 anos depois, ele deixa de ser juiz, vira desembargador. No mês de maio. 4 meses depois, novo ataque. Agora contra 2 mulheres. A irmã dele e a mãe dele. A irmã, ele agrediu intencionalmente, deu um soco na cara dela. E a mãe acabou sendo agredida porque foi tentar impedir, a agressão acabou apanhando também. Foi condenado pela agressão, mas o caso acabou prescrevendo. Foi demitido? Não! Foi afastado, mas continuou a trabalhar como desembargador. E aí ele estava na sessão da 12ª Câmara Civil, onde ele falou o que falou. Você entendeu? Ele está lá. Não é que ele teve um dia de loucura. Esse cara é um lunático que o sistema de justiça permite que continue como desembargador. No áudio da discussão dele com a irmã, está gravado, ele diz: não se folgue comigo que eu fico bem louco. E a irmã fala: hoje você já não enfiou uma arma na cara do motorista? E ele responde: olha, e não atirei porque o cara baixou a bola, senão ia meter fogo nele. No áudio, que é extenso, ele parte para cima dela e diz assim: vai apanhar. Daí ela fala: o quê? Eu vou o quê? Vai apanhar. Apanhar de quem? Daí ele fala: você tá gravando, né? Tô gravando, vai apanhar de mim. De mim quem? Luiz César Espíndola. Por quê? E ele bate nela. Ele bate nela. Então, teve uma sessão do STJ onde esse assunto foi discutido. E um dos ministros, Humberto Martins, disse: agride a vizinha com a pá, a irmã com socos, um indivíduo que julga pessoas de temperamento altamente agressivo, destemperado e violento. Foge aos padrões éticos de conduta do magistrado que tem que ter temperança, prudência, sensibilidade e, sobretudo, sentimento ético, disse o ministro Humberto Martins. O ministro Herman Benjamin disse: aqui não é acidente de trânsito, de calúnia, estamos diante de alguém que tem comportamento violento, não só com sua família, mas naturalmente violento, e assume esse fato. A ministra Nancy Andrighi diz: eu, como parte, me sentiria muito mal em ser julgada por alguém que está respondendo a processo. Para o bem da própria instituição e a lisura total do julgamento é necessário o afastamento. 2 outros ministros, Raul Araújo, no entanto, disse: não vejo razões para considerarmos de já incompatível com a magistratura o comportamento, que não sabemos em detalhes como se deu. Será que foi provocado até a última resistência? Maria Tereza de Assis Moura: ele não é reincidente porque não está condenado em nenhum dos 2 processos. Se ele não perderá o cargo nem por condenação, o fato não está ligado ao exercício da magistratura, as medidas protetivas são concebíveis. São cabíveis, ou seja, a que a irmã pediu. Perceba o seguinte: tramitou, correu, foi, argumentos fortes a favor do afastamento dele, mas foi um afastamento temporário, ele continuou trabalhando. Esse cara estava na sessão falando o que falou sobre aquela menina, e ele falou o que falou sobre aquela menina porque o sistema de justiça permite. Ele não invadiu a 12ª Câmara Civil, ele não é do MST. Ele estava lá recebendo salário. O salário dele está no sistema do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele tem o direito de receber salário, ele tem o direito de falar as bobagens que falou. Por quê? Porque o sistema brasileiro de justiça abençoa isso. Os corruptos, os canalhas, e vão indo. Porque não tem trânsito em julgado, porque não tem assunto só toca, porque não tá patapoca, patapoca, patapoca.
E aí acontece o que aconteceu. Então, a garota acabou conseguindo a medida protetiva, mas a sociedade tinha, não fosse a divulgação desse crime, ou melhor, dessa fala dele, que a gente não sabe no que vai dar, se vai ser considerada criminosa, não vai, a gente não conheceria a folha corrida desse canalha. Ele estaria lá. Quantos canalhas estão por aí espalhados com toga? Roubando, achacando, falando essas barbaridades. E a gente não fica sabendo. Quando fica sabendo, a gente vê que vira uma comoção, o sistema se mexe. O sistema se mexe. Então, a gente vê que ele agora foi afastado por uma decisão equilibrada do corregedor Salomão, mas ele já foi afastado outra vez e voltou. E a maior punição que ele pode tomar é voltar para casa. Ir para casa, ele já tem 69 anos, está mais do que na hora já de ir para casa, porque não, né? Não é tão uma punição, ele tem 39 anos. Vai para casa e recebe o saláriozinho dele, bonitinho, etc e tal, continua a ter direito de ter pá, e ele fica ali com a pá dele, se alguém chegar lá, vai saber. Então esse camarada é um gangster, é um bandido, esse camarada devia estar condenado, e foi condenado, mas aí ele é desembargador. Tem má fama, inclusive em outras áreas, mas continua lá. Então, cadê o Conselho Nacional de Justiça fazendo uma purificação do sistema, pegando as denúncias com celeridade e dando uma condenação que ultrapassa, tem que mexer no Estatuto da Magistratura. Mas o espírito de corpo não quer. Tem que mexer no Estatuto da Magistratura. Não dá para um cara como esse receber como punição a aposentadoria compulsória com salário integral. Isso é um escândalo, que é o que vai acontecer com esse bandido. Então, a gente ficou chocado, em resumo, com a fala dele. Mas a fala dele é absolutamente compatível com ele, com o canalha que ele é. E sendo o monstro que ele é, que já sentou a mão na cara de mulheres, como é que a gente fica chocado só com o fato dele dizer essa estupidez de que as mulheres estão correndo atrás dos homens? Isso perto do que ele já aprontou, é compatível com o raciocínio dele e com os atos dele, criminosos. Então, o que a gente espera é que, já que esse caso tomou a proporção que tomou e a gente aprendeu a falar o nome dele, né, o Poder Judiciário, que é a instância de defesa do cidadão, quando a gente vai para o Poder Judiciário, a gente está fragilizado. Essa garota estava fragilizada, ela estava esperando uma medida protetiva. Você pode ganhar ou pode não ganhar no Poder Judiciário, mas você confia no Poder Judiciário e a gente tem que confiar no Poder Judiciário. É só lá e só de lá que a gente consegue tirar uma decisão contra a agressão do Estado, contra a agressão de alguém na nossa vida. Para a gente se proteger, tem que ser no Poder Judiciário. Então, quando a gente está diante de um juiz, quando a gente está diante de um desembargador, quando a gente está diante de um ministro de um tribunal superior, a gente tem que ter absoluta convicção de que a gente está diante do Estado juiz, do Estado brasileiro. E se tem um canalha exercendo essa função, a purificação tem que ser feita pelo sistema de justiça, não pela gente. Porque a hora que a sociedade começa a colocar os pés pelas mãos, faz o que esse imbecil, esse bandido fez, foi lá e deu um soco. Ele estava contrariado. E estou contrariado, eu esmurro. Não pode ser assim. E a justiça é justamente para que a gente, contrariado, recorra a uma instância em vez de agir com as próprias mãos. Mas ele age com as próprias mãos, olha que contradição. Mas continua juiz, continua desembargador. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. É preocupante.